Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 48 do livro de Isaías. Ele tem 22 versículos. Isaías afirma: para o ímpio não há paz. Não há paz para o ímpio. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo 48. O capítulo 48 faz parte da quarta parte da divisão do livro de Isaías em 4 partes. Então nós estamos vendo a Isaías e o julgamento babilônico, que começou lá no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. O propósito de Isaías com seu livro era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrepender de seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e também as outras nações. Lembrando sempre que Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e como a sua leitura hoje nos parece tão original. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus. Nós começamos esse projeto em 2016 e iremos concluir em 2019. A parte que nós estamos vendo é Isaías e o julgamento babilônico, e dentro de Isaías e o julgamento babilônico nós estamos vendo os 2 instrumentos de Deus para a restauração, e um deles é o plano de Deus para Ciro. Como já falamos, Ciro, imperador da Pérsia, era contemporâneo de Esdras, Neemias, o Zorobabel, de Ester e de Mordecai. E ele é mencionado tanto por seu próprio nome, que é algo espetacular que tem intrigado estudiosos e tem feito os céticos afirmarem até que Isaías foi escrito depois do exílio. Então ele é tanto mencionado pelo seu próprio nome quanto por implicação ao longo de toda a passagem. Ciro, mencionado aí no capítulo 41, e nos versículos seguintes, seria o pastor de Deus para o seu povo, o ungido de Deus, aquele a quem Deus levantaria, uma ave de rapina do Oriente que realizaria os propósitos de Deus, o aliado escolhido de Deus contra a Babilônia. Além dessas referências explícitas, a questão da escolha de Ciro por Deus está implícita em vários pontos desses capítulos, como estamos tendo a oportunidade de ver com riqueza de detalhes. Então vejamos o chamado para ouvir e partir. Essa seria a parte H, no capítulo 48, dos versos 1 ao 22. Abra aí a sua Bíblia, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Também você pode entrar em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, e lá localizar o texto da referência e nos acompanhar. Você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Então, confere aí na sua Bíblia essa parte que nós iremos ver a partir de agora. O chamado para ouvir e partir. Neste capítulo, veremos o chamado de Deus para ouvir e partir. Obviamente, depois da palavra de pregação. Em Romanos, no capítulo 10, temos o epósis. É um acróstico que eu mesmo criei para entender a forma de Deus nos salvar. Epósis é, na verdade, enviar, pregar, ouvir, crer, invocar e salvar. Epósis. Como serão salvos se não invocarem? Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há ou não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se não forem salvos? E novamente esse ciclo se repete indefinidamente. Deus salva os que invocam são os que ouviram e creram, ou seja, são aqueles a quem foram destinadas a palavra da pregação,
Os pregadores são os que foram enviados por Deus a pregarem a palavra de Deus, ou seja, todos os crentes que são salvos por Deus. Essa passagem por 2 vezes chama Israel a ouvir e a crer na palavra da promessa de Deus. Ela então pede que essa fé seja demonstrada no fato de deixar a Babilônia, na confiança de que Deus restauraria o seu povo. A palavra de Isaías está sendo pregada, e os que a ouviam eram formados de 2 grupos, os que acreditavam em Isaías e os que não acreditavam. Toda a palavra de pregação de Deus é também dessa mesma forma. Ela vai encontrar sempre 2 públicos, os que creem e os que não creem, quando Deus levanta o seu profeta a pregar. Os que criam, neles era gerada a fé, e eles teriam de partir. Os que não acreditavam, a palavra pregada serviria de testemunho para condená-los, uma vez que a verdade seria toda revelada e a razão da recusa em obedecer ficaria evidente como a mais pura forma de rebeldia contra o Senhor. Logo no primeiro verso, um apelo derradeiro e urgente aos surdos e cegos de Israel. Ouvi isto, para observarem os caminhos de Deus na criação e na história. Eles até se chamam pelo nome de Israel, saem das águas de Judá, juram pelo nome do Senhor, fazem menção do Deus de Israel, mas infelizmente não em verdade, nem muito menos em justiça. Também tomam o nome da cidade santa que está firmada sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías está pregando, claramente falando a eles, para que ouvissem e entendessem que Deus e não os ídolos deles é que estariam fazendo essas coisas. Desde a antiguidade, Deus tem falado para que se cumpra e entenda que somente há um Deus soberano que controla toda a história, apesar de nós. Somente o Senhor e não os ídolos, verso 5, decreta e executa a sua vontade de acordo com a sua palavra. A evidência falava por si mesma e bastava que eles crescem na palavra de Deus. A glória da nova era da salvação e da justiça do reino, que começou com a restauração do exílio, encontrou seu foco na primeira vinda de Cristo e continuará até a plenitude do reino de nosso Senhor. O povo considerava difícil acreditar nos métodos de Deus para restaurar o seu povo. O exílio, verso 10, foi planejado para ser um período de purificação. Por isso que diz que os purificou como a prata e os escolheu na fornalha da aflição, onde ficam de fora todas as escórias e coisas imprestáveis da prata. Ao contrário da prata que é refinada pelo fogo purificador, Israel foi purificada com as aflições que suportou no exílio, da fornalha da aflição. O exílio foi como a servidão do Egito. No entanto, foi por amor dele mesmo, por amor de Deus, por ele mesmo, que ele suportou Israel, e dessa forma sua glória não daria a ninguém mais. Verso 11. Os ídolos e as imagens de escultura e seus deuses representados não iriam profanar o nome do Santo de Israel. Dá-me ouvidos, verso 12. Isaías fala no nome do Senhor. Pois ele é o mesmo, o primeiro e também o último, e fora dele não há outro. Foi ele quem fundou a terra e que fundou os céus. Deus afirma novamente que o seu plano de usar Ciro seria bem sucedido, verso 14. A posição e o sucesso especial de Ciro seriam do Senhor. Deus chamou o seu povo para se aproximar e para confiar na sua palavra, que desde o início ele pregava. O anúncio sobre Ciro foi proclamado em 41, dos versos 25 ao 27, para então ser elaborado nesses capítulos. Por meio de Moisés e dos profetas, Deus é o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, o Senhor Deus que ensina que é útil e guia pelo caminho que se deve andar. Sendo assim, se tivessem dado os ouvidos ao Senhor, versos 18 e 19, Deus queria que o seu povo já tivesse entrado em seu descanso. Esses versículos apoiam a responsabilidade do povo de Deus em apressar o dia da redenção. O escritor de Hebreus afirma que nós, os que cremos, entramos no descanso de Deus, mas os que não creem, jurou Deus em sua ira, eles não entrariam no descanso de Deus. Hebreus 4:3. Esses termos
rio, ondas do mar, representam respectivamente vida abundante e uma situação constante e progressiva, que trariam a paz que chegaria para a comunidade restaurada somente quando a justiça prevalecesse sobre o povo de Deus. E assim, os descendentes seriam como os grãos de areia na face da terra, que representam a promessa da descendência numerosa. No verso 20, uma exortação para o povo sair e fugir, ou seja, uma exortação para que não se enredassem nas estruturas da Babilônia, porque ela estava prestes a cair. Apocalipse 18, verso 4. A restauração, verso 21, seria como o êxodo, no aspecto de que Deus sustentaria o seu povo. O capítulo 48 começa dizendo assim: ouvi isto, casa de Jacó, que vós chamais no nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do nome de Deus de Israel, mas não em verdade e também não em justiça. E o verso de 22 diz assim, Isaías 48, 22. Esse vale a pena você guardar e memorizar. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías 48, verso 22. Mas os ímpios não têm paz. Não há paz para os ímpios. Verso 22 e também Isaías 57, verso 21. Assim como também não entrarão no descanso de Deus. Isso é muito sério e terrível. Vigiemos para que em nós não haja coração incrédulo e maligno, a ponto de nos esquecermos de Deus e da sua tão maravilhosa graça e misericórdia. Isaías, nesse capítulo, foi repreendido por sua grosseira, Isaías não, Israel. Israel, neste capítulo, foi repreendido por sua grosseira infidelidade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Amanhã estaremos vendo o capítulo de número 49, o servo fiel, e Isaías debatendo contra a incredulidade de Israel. Fique conosco, curta nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal. Conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, nossa loja física no centro de Taguatinga. Também ouça nossa rádio a partir das 8h30 com o programa Momento Missionário. E aos sábados às 15 horas, Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Fique com Deus e vamos ouvir e obedecer. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.